Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Prazer, sou José Hilário. Estou sem barba, perdi uns 3 quilos só tirando a barba. Irmãos, saúdo também os irmãos que vão nos acompanhar através do YouTube. Nós temos gravado as pregações e fica para depois, para a posteridade. Se você quiser compartilhar com seus irmãos, amigos, na página do nosso Facebook, na nossa página do Facebook, nós normalmente postamos os links. Então, se você quiser ter esse acesso, é só procurar a Igreja Batista no Jardim Imperial no Facebook e você encontrará. Tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias nesse texto que foi lido no início do culto, mas que não é o texto que nós vamos estudar especificamente nessa noite, porque eu quero aproveitá-lo como contexto, tá? Deuteronômio capítulo 6, quinto livro da sua Bíblia. Deixe aí o dedo nesse capítulo, nós vamos fazer algumas leituras nele, já vamos nos direcionar para o texto a ser pregado. Há um dito popular que diz o seguinte: o tempo cura tudo. O tempo cura tudo. Você já ouviu esse dito? Você já falou esse dito? O tempo cura tudo. E qual que é a ideia por trás desse dito? A ideia é de que se nós temos problemas que não são resolvidos, basta apenas dar tempo ao tempo, que no final tudo se resolve. Será mesmo que é assim? Será que nós podemos ver algo errado nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, e é assim que nós devemos agir, mesmo vendo coisas erradas? Simplesmente esperar que o tempo cure nossas feridas? Alguém então poderia perguntar o seguinte: pastor, mas o que pode acontecer se o tempo passar e nós não fizermos nada diante de algo que estamos vendo estar errado? Qual o problema? Eu quero propor a seguinte ilustração. Quero aproveitar da tua imaginação para pensar nela. Imagine uma criança que nasce num berço evangélico, e ela cresce vindo à igreja todos os domingos. Seus pais insistem em dizer para ela que Deus existe, que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados para lhe salvar do inferno e lhe dar vida eterna. E essa criança se torna um adolescente, e como a maioria dos adolescentes, muitas vezes rebelde. Mas esse adolescente sabe muita coisa sobre a Bíblia, e sabe muita coisa sobre Deus. E os pais então se sentem tranquilos. Por quê? Afinal de contas, o filho deles ou filha parece saber de tudo o que precisa saber sobre Deus. Cresceu na igreja. Só que o tempo passa, e na sua juventude, agora esse filho começa a estudar, vai para a universidade, arranja um emprego, e parece que alguma coisa acontece na postura dele. Ele conhece pessoas, ele namora, ele sai com os amigos, e tudo isso é muito saudável, tudo isso é recomendável, coisas normais para o desenvolvimento de uma pessoa. Só que há um problema na vida desse filho. Ele já não mais congrega na igreja dos seus pais. Aliás, ele já não congrega em igreja nenhuma. Ele não tem interesse mais nenhum pelas coisas do Senhor. Pelo contrário, ele prefere curtir a sua vida nesse mundo sem assunto de religião. Ele até sabe muita coisa sobre Deus, mas ele não vê a necessidade de associar esses fatos que ele ouviu falar sobre Deus com a sua vida diária. Pode parecer muito duro ouvir isso, mas isso acontece muito mais do que nós gostaríamos de admitir dentro das nossas igrejas, sim ou não? Pesquisas revelam que a maioria dos presidiários, possuem nomes bíblicos, o que pode indicar que os seus pais ou responsáveis eram religiosos em algum nível. Há índices que identificam que de cada 3 adolescentes, 2
3 que crescem na igreja, 2 viverão suas vidas adultas fora da igreja. De cada 3 adolescentes que crescem na igreja, 2 viverão suas vidas adultas fora da igreja. Cerca de 80% dos jovens chamados evangélicos que entram numa faculdade se desviarão da fé cristã até o término dela. 8 em cada 10 jovens. São dados alarmantes, não são? É claro que estatísticas, pesquisas, elas não são regras que devem acontecer e acontecem necessariamente nessa igreja, por exemplo, mas elas são para nós um bom indicador do que tem acontecido no mundo afora. A pergunta que fica, e não quer calar, é o que leva essas crianças a se desviarem do caminho da fé, a abandonarem o estilo de vida religioso dos seus pais? Qual é o motivo de filhos de crentes não serem crentes? Afinal, seus pais os levaram à igreja. Não era isso que deveria determinar que os filhos também imitassem a fé dos pais? Trazer para a igreja? Será que não basta apenas trazer as crianças aqui, falar da Bíblia para as crianças, que o tempo irá curar as suas almas? Que o simples fato de estarem no ambiente religioso fará com que elas se tornem crentes fervorosas no mundo? O texto que nós vamos estudar nessa noite vai mostrar para nós que a solução para o desvio de uma geração que tem pais crentes não está no deixar o tempo passar, mas está naquilo que você faz e cultiva durante o passar do tempo. O que você faz enquanto o tempo passa? No último sermão, o pastor Samuel pregou com base em Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 9, e em resumo nós vimos versos 1 a 4, que Deus, tudo aquilo que Ele nos exige é baseado naquilo que Ele nos fez. Nós éramos escravos e Deus nos libertou. Por essa razão nós podemos e nós queremos obedecê-lo, como uma expressão de gratidão por tudo que Ele nos fez. E essa resposta se resume em uma só ordem, verso 5: amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E isso implica em guardar essas palavras no nosso coração, versículo 6. Mas não para por aí. Nós vimos os versos 7 a 9 que a nossa responsabilidade é transmitir essas mesmas coisas, de que existe apenas um Deus, que nos libertou da escravidão, que nos chamou para a liberdade, que nos salvou, e esse Deus é digno de todo amor, e as palavras desse Deus devem estar no nosso coração. Os pais devem fazer isso por conta própria, mas também devem ensinar essas palavras aos seus filhos e aos mais novos, de modo a criar um ambiente nos seus lares, nos seus relacionamentos, em que a obediência e o amor a Deus sejam coisas desejáveis para os filhos. Então, nós seremos exemplo de amor e de obediência a Deus diante dos nossos filhos, e nós vamos incentivar essas mesmas coisas na vida deles, e o propósito é de que os nossos filhos também amem ao Senhor de todo o coração e obedeçam ao Senhor, como nós fazemos. E é isso que Moisés diz no final do capítulo 6, e esse texto eu quero te convidar a ler novamente. Samuel leu na conclusão do seu sermão, Deuteronômio capítulo 6, versos 20 a 25. Olha o que Moisés diz para o povo: no futuro, quando teu filho te perguntar o que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, responderás a teu filho: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa, e diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra faraó e contra toda a sua casa, e nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido aos nossos pais com juramento. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem em todo o tempo, para que Ele nos preservasse em vida como estamos hoje.
Nossa justiça será cumprir com cuidado todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Então a função daqueles pais deveria ser pregar as boas notícias de salvação aos seus filhos. Quando os filhos perguntassem: por que vocês têm que obedecer essas ordens? Os pais deveriam usar essa oportunidade para dizer: filhos, nós temos ordens de Deus a cumprir, porque no passado éramos escravos. Deus nos libertou da escravidão, Ele nos deu uma nova vida. Então obedecer a essas ordens são maneiras de demonstrarmos gratidão, demonstrarmos amor a Ele por tudo que Ele nos fez, quando ainda não o merecíamos. E essas palavras foram ditas por Moisés à segunda geração do povo de Israel no deserto. A primeira geração, você vai se lembrar, foi aquela que foi desobediente a Deus, e que por isso, depois de um ano saindo do Egito até chegar no Monte Sinai para receber a lei de Deus, e depois ali eles já entrariam na terra prometida, eles pecam contra Deus, eles não querem ouvir a Deus, eles preferem voltar para o Egito. Deus diz: por causa disso, vocês vão andar por 39 anos rodando em volta da terra, até que todos morram, e apenas 2 vão entrar na terra. Nem Moisés vai entrar. Josué e Caleb são aqueles que confiam na palavra de Deus, que confiam que Deus vai dar a terra para eles. O resto não. O resto acha que o inimigo é muito forte. Então eles ficam 39 anos, a soma é 40 anos peregrinando no deserto até morrer. E aí a segunda geração são os filhos dessas pessoas. Eles vão entrar na terra. E por isso Moisés está escrevendo Deuteronômio, porque nem ele vai entrar em Canaã. E ele escreve esse livro como uma repetição da lei, com o propósito de se certificar de que os filhos daquela primeira geração, eles não serão rebeldes quanto os seus pais. E essa geração ouve Moisés. Apesar das suas falhas, dos seus pecados, esse povo marcha confiante em Deus rumo à vitória e a conquista na terra prometida. E o livro de Josué nos apresenta essa história. Batalha após batalha, Deus introduziu o seu povo dentro de Canaã. Mas Deus não deu toda a terra para o povo, e por sabedoria, porque como o povo ainda era pequeno comparado às outras nações, e a terra era muito grande, a estratégia de Deus foi que eles fossem conquistando o terreno à medida que expandissem em número. Porque se Deus tivesse dado toda a terra para eles, eles não teriam gente suficiente para morar em toda a terra, e a terra seria novamente conquistada por inimigos, seria devastada por animais selvagens. Então Deus diz: à medida que vocês forem expandindo, eu vou dando vitória para vocês contra os seus inimigos. E essa expansão, ela aconteceria por meio de guerras. Havia uma ordem bem clara para todos esses filhos de Israel, para a conquista dessa terra que faltava. E nós vemos essa orientação no capítulo 7 de Deuteronômio. Acompanhe comigo os versos 1 a 4. No próximo capítulo do texto aí, diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra para onde vais, para que dela tomes posse, e houver expulsado da tua frente muitas nações, a saber, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as entregar a ti e as atacares, tu as destruirás totalmente. Não farás com elas nenhum acordo, nem terás piedade delas. Não realizarás casamentos com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam teus filhos se desviar de mim, para cultuar outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. O povo que vivia em Canaã era um povo cruel, um povo sanguinário. Há centenas de anos atrás, desde Abraão, Deus já havia alertado esse povo contra os seus pecados, mas eles preferiram continuar na sua maldade. E a idolatria desse povo, a perversidade desse povo era tanta
que eles chegavam a sacrificar os seus próprios filhos queimados, bebês de colo, como oferta aos seus deuses. Casas eram construídas em cima de ossos dos seus próprios filhos, com o propósito de adorar e cultuar a esses ídolos da terra. Então, quando nós vemos Deus dizendo: vocês vão matar todo mundo, não estamos nos referindo a pessoas inocentes. Eram pessoas que rejeitavam a Deus reiteradamente, faziam atrocidades que hoje ninguém seria capaz de ouvir isso. Então Israel deveria destruí-los totalmente, como uma expressão da justiça de Deus. Deus dá vida, Deus tira a vida, Deus usa o instrumento que Ele quiser para tirar a vida, e Deus diz: vocês vão ser meu instrumento de disciplina a esse povo. Caso isso não fosse feito, perceba o que Deus diz: esses que ficarem na terra vão se misturar com vocês, e os seus filhos, os filhos de Israel, vão se tornar idólatras tanto quanto eles. Por isso vocês não devem se misturar a eles. Perguntinha de vestibular gospel: adivinha o que aconteceu? O que você acha que aconteceu? A princípio, algumas das 12 tribos de Israel fez o que deveria fazer, fizeram o que deveria fazer, mas outras, por preguiça, outras por medo do inimigo, outras por covardia, preferiram não destruir totalmente os cananeus. E algumas dessas tribos fizeram cananeus de escravos, outras tribos fizeram acordo de paz, outras tribos nem partiram para a batalha, deixaram eles lá e falaram: eles lá, a gente aqui fica num cantinho, a gente não quer se meter com eles. É isso que nós lemos em Juízes capítulo 1. E aí nós chegamos no texto dessa noite, Juízes capítulo 2. Te convido a abrir sua Bíblia, passe Deuteronômio, passe Juízes, passe Josué, perdão, e entre em Juízes. Juízes capítulo 2. Então nós estamos diante de um cenário: algumas tribos invadiram, conquistaram, outras negociaram com o inimigo. E aí olha o resultado de tudo isso, versos 1 a 5 do capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi a vossos pais com juramento, e vos disse: nunca desfarei minha aliança convosco, e vós não fareis aliança com os habitantes desta terra. Pelo contrário, derrubareis os seus altares. Mas não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Por isso eu disse: não os expulsarei da vossa presença, mas serão vossos adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vós. Depois que o anjo do Senhor falou isso a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Deus visitou o povo, e depois da sua partida todos choraram. Choraram por quê? Choraram não porque estavam arrependidos do que fizeram, mas choraram por causa da consequência pelo que fizeram. Aqueles inimigos que eles pouparam se tornariam uma armadilha para eles no futuro. E é aqui que nós chegamos ao trecho que vai ser o foco do nosso sermão nessa noite. Capítulo 2, verso 6 até o capítulo 3, verso 6. Eu te convido a fazer a leitura, acompanhe comigo a leitura desse texto com muito temor e perceba o que acontece nessa passagem. Nós vamos ler o texto de uma maneira corrida. Depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para a sua herança. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor.
nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando-o e cultuando Baal e Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores que os roubaram. Ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, aos quais não puderam mais resistir. Por onde quer que saíssem, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme o Senhor havia advertido e jurado. Eles estavam em grande aflição. Mas o Senhor levantou juízes, que os livraram das mãos dos saqueadores. Entretanto, não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Logo se desviaram do caminho em que seus pais haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Não seguiram o exemplo deles. Quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos inimigos, dos seus inimigos, durante toda a vida daquele juiz. O Senhor tinha compaixão deles em razão do seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam, mas depois da morte do juiz, voltavam atrás e se tornavam piores do que seus pais, seguindo outros deuses, cultuando-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas, nem sua obstinação. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse: visto que esta nação desfez a aliança que fiz com seus pais e não deu ouvidos à minha voz, não expulsarei mais de diante dela nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Farei isso para pôr Israel à prova, para ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como seus pais o fizeram. Assim o Senhor permitiu que aquelas nações ficassem na terra e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova todos de Israel, que não haviam participado de nenhuma das guerras de Canaã. Ele fez isso para que as gerações dos israelitas que não haviam participado das guerras anteriores pudessem ser treinadas para o combate. 5 líderes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Estas nações ficaram para que os israelitas fossem postos à prova por meio delas, e assim demonstrassem que obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus pais por intermédio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles por mulheres e deram suas filhas em casamento aos filhos deles e cultuavam os seus deuses. Vamos orar novamente, queridos. Senhor, nós queremos aprender sobre quem Tu és por meio dessa passagem. Ensina-nos a Te amar de todo o nosso coração nessa noite. Que Teu Santo Espírito torne Tuas verdades claras a nós. Que sejamos conduzidos ao Redentor Jesus enquanto refletimos nesse texto que acabamos de ler. Assim oramos em nome dEle. Amém. Assim como movimentos acontecendo nessa passagem que nos ajudam a entender ela de uma maneira melhor. O primeiro movimento, está nos versículos 6 a 9, é a morte de Josué. Somos lembrados a respeito dos últimos dias desse grande homem de Deus. Ele já tinha cumprido a sua tarefa principal, que era introduzir o povo na terra de Canaã, e depois disso cada uma das 12 tribos foi tomar parte na sua herança. E nós lemos que enquanto Josué e os demais líderes daquela geração que conquistaram a terra com ele, enquanto eles estavam vivos, o povo cultuou o Senhor. Aqueles homens tinham visto os milagres de Deus no meio do seu povo. Eles eram heróis da fé para aquela geração.
E Josué então morre, já bem idoso, com 110 anos de idade, e ele é sepultado pelo povo. O segundo movimento do texto está nos versículos 10 a 13. Nós temos agora a desobediência do povo. A geração de crentes vitoriosos se foi, todos morreram, e apenas os filhos deles sobreviveram. Só que essa nova geração era diferente da passada. Perceba o que diz o verso 10. Essa nova geração não conhecia o Senhor, nem o que Ele havia feito por Israel. Perceba algo interessante aqui. A palavra conhecer no Antigo Testamento, ela vai muito além de você saber ou ter informações sobre algo. Ela é muito mais do que isso. Ela, para você ter uma ideia, é usada em alguns momentos para se referir à relação sexual de um casal casado. Em Gênesis 4, versículo 1, nós lemos que Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, e ela engravidou. Ele está se referindo então a uma intimidade que denota relacionamento. Então, nessa passagem, conhecer traz a ideia de um relacionamento de intimidade. É assim que essa palavra é usada nas demais ocorrências do Antigo Testamento. Significa você se familiarizar com alguém, você ser íntimo dessa pessoa. O ponto aqui não é então que essa geração ela não sabia coisas sobre Deus. O ponto aqui é que essa nova geração ela não se relacionava com Deus. O problema é que aquilo que eles sabiam sobre Deus eram apenas fatos, eram apenas informações que eles leram numa cartilha. Deus era apenas algo intelectual. Eles conheciam histórias bíblicas, eles talvez até tinham textos decorados, versículos decorados. Eles sabiam quem Deus era, eles sabiam como Deus queria que eles vivessem, mas eles não se relacionavam intimamente com Deus. Eles não tinham Deus como alguém próximo nas suas vidas. Faltava para eles o conhecimento profundo de Deus e do que Deus fez pelo seu povo. E por causa disso, por causa dessa ignorância de relacionamento divino, os israelitas, perceba o verso 11, eles desobedeceram a Deus e eles cultuaram aos Baalins. Quem eram os Baalins? Baalins eram estátuas que representavam o deus Baal. O deus Baal para os cananeus, ele era o deus das chuvas, o deus da fertilidade da terra. Lembra, eles são uma terra em que depende da agropecuária, depende do solo, depende de animais. Então, para eles era muito importante que chovesse, era muito importante que a terra desse o seu fruto. Então, a versão feminina de Baal era Astarote. E a crença dos cananeus era de que quando esses dois deuses tinham relações sexuais, a chuva vinha até a terra e a terra produzia frutos. Então, no que se resumia a adoração a esses deuses? Nada mais do que você fazer alguma coisa para despertar os desejos sexuais desses dois deuses. Então os cultos envolviam sexo com prostitutas cultuais. Tudo isso era feito para inflamar os deuses, para que um saia do seu lugar e fosse até o outro, e ali eles coabitassem, e assim a terra pudesse ser abençoada. É ridículo, né? Mas Israel fez exatamente o que o povo fazia. O texto diz que Israel virou as costas para Deus e foi atrás desses deuses e adorou essas estátuas, e isso provocou a ira do Senhor. Terceiro movimento do texto, o castigo de Deus, versos 14 e 15. Nós lemos sobre a ira de Deus. A ira de Deus é a sua justiça em ação. A justiça de Deus contra o pecado no mundo. Não é que Deus ficou bravinho, é que Deus vai punir o mal. Isso é ira de Deus. E aquele povo pecou contra o Senhor, e isso acendeu a sua ira contra Israel. E a punição de Deus consistiu em fazer com que o povo fosse derrotado pelos seus inimigos. Então, ao invés agora de Israel conquistar o terreno em Canaã, eram eles quem eram conquistados pelos cananeus. E perceba que agora Deus não era mais com eles, mas Deus estava contra eles. O texto é bem enfático e diz que a cada nova batalha Deus se colocava ao lado do inimigo e Deus os derrotava. Foi exatamente isso que o Senhor tinha prometido que faria a eles, caso eles se desviassem da palavra do Senhor e adorassem outros deuses. Nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 28,
Lá é um capítulo exclusivo em que Deus fala, por meio de Moisés, sobre as bênçãos que o povo receberia caso fosse fiel a Ele, e as maldições que lhes sobreviriam caso fossem infiéis. Deus falou, avisou eles, mas mesmo assim eles preferiram desobedecer. Israel foi derrotado pelos povos que deveria derrotar. Perceba, a liberdade desse povo se tornou uma escravidão para ele. E nós lemos que eles estavam em grande aflição, e aí nós vemos o quarto movimento da passagem. É a obstinação do povo, versos 16 até 19. E esse trecho aqui, ele parece ser uma grande nota de rodapé, um grande parêntese na história, porque nos apresenta um resumo de todo o livro de Juízes. Você quer saber o que o livro de Juízes ensina? Leia esses versículos, 16 a 19. É um resumo de todo o livro. Nós vemos aqui um Deus que é rico em misericórdia, e que por um simples ato de graça, que é um presente que nós não merecemos, esse Deus levanta juízes no meio do povo, para livrar o povo das mãos dos seus inimigos. Juízes não eram uma espécie de pessoas que ficavam com um martelinho, como nós conhecemos juízes hoje, batendo e lavrando sentenças, condenado, inocente. Não era isso. A palavra trazia a ideia de uma espécie de general de guerra. Um juiz era um líder que conduzia o povo israelita nas batalhas para livrar esse povo dos que os oprimiam. Mas apesar da libertação de Deus e da pregação desses juízes, o povo continuou surdo para a voz do Senhor. Mal tinham sido libertos dos inimigos e todos se desviavam novamente. Então, apesar do bom exemplo dos seus pais que andaram nos caminhos de Deus, essa geração continuou obstinada. Perceba no verso 17, porque esse povo não dava ouvidos aos juízes que Deus mandava. Olha o que o texto diz: porque eles se prostituíam com outros deuses. Deus havia, entre aspas, se casado com Israel. Esse povo tinha um relacionamento de intimidade com Deus, mas ele preferiu abandonar o seu marido, que era o Senhor, e se deitar com outros amantes, que eram os ídolos. Então, ao adorar deuses falsos, Israel estava traindo o Senhor, e isso durou muito tempo. E no verso 18 nós lemos um resumo de quase 400 anos em que Israel viveu o período dos juízes. E aqui está o resumo: o povo desobedecia a Deus, Deus trazia inimigos como disciplina, o povo clamava por socorro, Deus levantava um juiz no meio do povo, esse juiz livrava o povo da escravidão, esse juiz pregava para o povo, mas logo o povo voltava para o pecado novamente. É um ciclo vicioso que acontece em todo o livro de Juízes. E perceba no verso 19, eles se entregavam a pecados piores do que o de seus pais. Ou seja, esse padrão se repetiu por gerações, e a cada nova geração a situação piorava. Quanto mais o tempo passava, mais o problema aumentava, pior era o problema. O quinto e último movimento do texto é a aprovação de Deus. A partir do verso 20 do capítulo 2 e até o final do verso 6 do capítulo 3, nós vemos essa aprovação. A narrativa, ela volta para aquela primeira geração, aquela geração depois da morte de Josué. E o texto diz que na sua ira Deus constatou que aquela nação havia desfeito a aliança que seus pais tinham com ele. Eles não estavam dando ouvidos à voz de Deus. Então Deus decide não mais expulsar os inimigos da terra. E perceba por que no verso 22. Olha o que o verso 22 diz: Deus fez tudo isso para pôr Israel à prova. Deus nos prova. Deus deixou ali aqueles inimigos no meio do povo, aqueles povos que eram motivo do pecado do povo, para ver se o povo guardaria o seu caminho e se andaria nesse caminho, a exemplo dos seus pais. Em outras palavras, Deus permite que aquelas nações convivam com o povo de Israel, para que o povo demonstrasse se de fato amava a Deus acima de todas as coisas. Um segundo motivo, nós vemos nos versos 1 e 2, é um motivo gracioso de Deus, mais um.
era para treiná-los para a guerra, porque o verso 2 diz que daqueles ali, eles não tinham lutado, eles eram uma geração que tinham recebido a terra. Então Deus diz: olha, se vocês conquistarem a terra de uma vez por todas, vocês vão esquecer como é que luta, e se vocês esquecerem como é que se guerreia, os inimigos podem voltar daqui décadas e destruir vocês. Então eu vou deixar aos poucos, para que vocês conquistem aos poucos, para que sejam treinados para a guerra. Então os líderes mais importantes dos filisteus e vários outros povos continuam vivendo entre o povo, e tudo isso novamente, versos 4 e 5 nos dizem como uma aprovação de Deus a Israel, para que por meio da sua postura diante desses povos, aquele povo demonstrasse que obedeceria às ordens de Deus, as mesmas que seus pais obedeceram. Mas eles não aprenderam com a disciplina. O verso 6 nos diz que eles não se arrependeram e nem obedeceram ao Senhor. Pelo contrário, fizeram exatamente o que não deveriam fazer. O que eles não deveriam fazer? Fazer aliança com aquele povo, casar com aquele povo, ter filhos com aquele povo. E é justamente isso que eles fazem. Se casaram com as filhas dos inimigos e deram suas filhas em casamento aos filhos deles. E o que aconteceu com tudo isso? Todos acabaram cultuando os deuses dos cananeus. De uma perspectiva teológica, quero te convidar a pensar no que nós acabamos de ver acontecendo nessa passagem. Nós lemos a respeito de várias gerações de Israel, e duas gerações elas nos chamam mais atenção. A primeira geração digna de destaque foi aquela que foi fiel a Deus, que cultuou o Senhor, enquanto Josué e os demais líderes da nação ainda eram vivos. Essa primeira geração ensinou muitas coisas a respeito de Deus aos seus filhos. Inclusive são esses filhos que constituem a segunda geração, que é digna de nota aqui. Apesar de ter tido pais fiéis a Deus, essa segunda geração não se relacionou intimamente com o Senhor, como seus pais fizeram. Então, eles sabiam sobre Deus, mas eles não conheciam a Deus. E essa falta de relacionamento com o Deus Redentor os levou à desobediência e à idolatria. E mesmo com vários atos de graça de Deus em chamá-los ao arrependimento, eles acabaram se tornando piores que os seus inimigos. Eles clamavam a Deus, mas clamavam só quando doía, só quando o inimigo estava conquistando eles e era difícil a vida. E então Deus levantava um juiz, mas eles o abandonavam quando tudo ficava bem novamente. Isso não acontece hoje em dia, não, né? Em resumo, o que aconteceu com essa segunda geração e todas as que vieram depois? Não conhecer ao Senhor as conduziu ao desvio da palavra do Senhor, e também a obstinação diante dos atos de disciplina do Senhor. E é exatamente isso que acontece ainda hoje nos nossos dias. Pense um pouquinho nessa ideia. Quantos e quantos casos em nosso tempo não se enquadrariam nesses termos que nós lemos? Não são poucas as crianças que crescem em lares evangélicos, ou que têm algum tipo de contato com alguma igreja logo no início das suas vidas. Trabalho com crianças sempre nota igreja, não é assim? Quantas crianças não tiveram contato? E muitas vezes essas crianças também têm contato com adultos que são crentes fiéis a Deus. Então talvez sejam os seus pais, talvez os seus professores na escola bíblica, os seus líderes de jovens, os seus mentores, os seus pastores. Um casal de uma família exemplar na igreja, e eles olham e veem um belo exemplo. Mas quantas dessas crianças ao longo do tempo acabam conhecendo de fato o Senhor? Quantas de fato se relacionam intimamente com Deus? Eu não me refiro a apenas saber intelectualmente que Deus é amor, saber intelectualmente que Jesus morreu por nossos pecados, decorar João 3,16,
ou até mesmo saber aquilo que Deus nos manda fazer ou não. O nosso alvo aqui não é esse, o saber dessas coisas. O nosso alvo aqui é lembrar que essas coisas são importantes e são úteis na caminhada de um crente, mas mais importante do que saber dessas coisas é ser, de fato, um crente. É conhecer a Deus, é se relacionar intimamente com Deus, é realmente viver como se Deus existisse e ter Deus fazendo parte das suas vidas. Porque quando o conhecimento de Deus, e não apenas sobre Deus, está ausente na vida de uma geração, essa geração rapidamente irá se desviar do Senhor, na primeira oportunidade que tiver. Porque buscar ao Senhor será uma coisa chata, uma coisa enfadonha, coisa de velho. Buscar ao Senhor é algo ultrapassado, é coisa do século passado, tão ano 2000. Isso é de coisa de gente que tem cabelo branco. A liberdade de ser dono do meu próprio nariz é muito mais atraente do que ter de obedecer a um monte de coisa que um Deus que nem ao menos eu posso ver escreveu num livro tão grande, num livro tão chato de ler. Uma geração assim não sabe o que é amar ao Senhor de todo o seu coração, e por essa razão essa geração acabará seguindo a ídolos e adorando deuses falsos, deuses criados apenas para satisfazer os seus próprios desejos. Mesmo que Deus lhes mande profetas, eles continuarão obstinados em seus pecados, porque não conhecem a Deus. De modo prático, o que nós podemos aprender com tudo isso? Eu quero destacar duas lições principais. A primeira lição é que só obedece a Deus quem conhece a Deus. Só obedece a Deus quem conhece a Deus. Porque os pais daquela primeira geração obedeciam a Deus apesar de seus pecados? Porque eles conheciam a Deus. Não só isso, mas eles conheciam também o que Deus havia feito por eles. Os pais dessa geração que se desviou se relacionavam com o Senhor, porque tinham experimentado a salvação do Senhor. Esses pais sabiam que tinham sido escravos, sabiam que Deus os havia libertado, sabiam que eram livres só por causa da graça de Deus. E é isso que motiva uma pessoa a obedecer ao Senhor. Não é só saber o que a Bíblia diz, não é ter pais crentes, não é frequentar uma igreja, não é ter medo do inferno. O que faz uma pessoa obedecer ao Senhor é ter sido liberto da escravidão do pecado. Só quem experimenta essa liberdade vai ter prazer em se relacionar com Deus e vai amar a Deus acima de todas as coisas. Por essa causa, a nossa ênfase como pais, como professores, como líderes e pastores não deveria ser apenas fazer com que a próxima geração simplesmente saiba informações sobre Deus. O nosso papel deveria não só fazer com que as crianças decorem o que a Bíblia diz e saibam que Deus não gosta que elas estão fazendo, que fazem o que estão fazendo, mas o nosso papel deveria ser motivar os nossos filhos, motivar os nossos alunos a terem um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós não deveríamos apenas nos contentar em criar os nossos filhos dentro de uma igreja. Nós não deveríamos simplesmente achar que o nosso exemplo vai ser o suficiente. Nós deveríamos nos esforçar a cada momento para que eles aprendam que os seus medos, que as suas dificuldades só podem ser vencidos se clamarem a Deus. Filho, você está com medo do escuro? Papai vai ter que dormir no quarto dele, você vai ficar no escuro. E um dia Deus vai levar papai e o escuro continuará lá. Deixa eu te ensinar como é que você vence o medo do escuro. Relacionamento com Deus. Filho, você não tem prazer nenhum em obedecer, e você é disciplinado quando não obedece. Deixa eu te dizer, filho, você só vai vencer a desobediência
se você conhecer a Deus. Nós deveríamos alertar os nossos filhos sobre o fato de que eles fazem o que fazem porque ainda são escravos do pecado, e eles precisam da salvação do Senhor. Cada situação de pecado dos nossos filhos deveria ser uma oportunidade para sentar com os nossos filhos e lembrá-los de que eles precisam de um relacionamento com Deus para vencer esses pecados. Nós deveríamos observar em nossos filhos e nos nossos jovens não apenas sinais de ciência sobre a Bíblia, não apenas fatos de que eles conhecem sobre Deus, mas nós deveremos observar sinais de que se eles têm conhecimento relacional com Deus. Perguntinha para você responder, papai e mamãe: seu filho te obedece porque ama a Deus, ou só porque ele tem medo de apanhar? O seu filho vem para a igreja por prazer, ou só porque você obriga? Porque se seu filho não faz essas coisas por amor a Deus, esses são indícios de que ele não conhece a Deus. Ele sabe sobre Deus, mas ele não se relaciona com Deus. Se ele não faz as coisas por amor a Deus, ele não conhece a Deus. E nós deveríamos fazer algo a respeito. Não é ouvir um sermão desse, voltar para casa e dizer: vamos continuar, deixar o tempo curar. Não, você deveria fazer algo a respeito, porque tudo isso é indício de que o teu filho não conhece a Deus. E se o seu filho não faz coisas por amor a Deus, ele não se relaciona com Deus. E o nosso trabalho deveria ser arduamente labutar para que eles tenham um relacionamento com Deus, porque essa é a maior necessidade dos nossos filhos. Não é ter o celular do ano, não é ter aquilo que você não teve na sua infância, não é ter aquele tênis lançamento, não é estar dentro de uma igreja, não é ter o videogame que acabou de lançar. A maior necessidade do seu filho, que você deveria trabalhar com o maior do teu afinco, das tuas energias, do teu tempo, é que ele conheça a Deus. Isso também deveria ser um alerta para aqueles de nós que não têm filhos, mas que se contentam em ver crianças e adolescentes da nossa igreja apenas lotando os cultos de domingo a domingo. É tão bonito ver um salão cheio de crianças, sim ou não? Eu também acho muito bonito, mas nós não deveríamos nos contentar apenas em ver isso. Será que essas crianças, esses juniores, esses adolescentes, esses jovens conhecem a Deus? Ou eles estão apenas aprendendo informações sobre Deus? Você deveria fazer algo para descobrir se você não tem resposta. E como eu descubro se essas crianças, jovens, adolescentes, juniores conhecem a Deus ou só sabem sobre Deus? Sabe como você vai descobrir? Conversando com eles. Converse com eles. Pegue um agora no final do culto, chame ele aqui. Tente sondar as motivações dele. Por que ele faz o que faz? Quais são os seus desejos? O que ele ama mais profundamente? Ah, mas se eu fizer isso eu vou ter um problema, porque se eu descobrir que ele não conhece a Deus? Problema bom. Deus quer te usar para ensiná-lo que ele precisa se relacionar com Deus. Se você encontrar algum jovem com dificuldade em obedecer a Deus, sabe o que você deveria fazer? Se aproximar desse jovem para ensinar ele como se relacionar com o Senhor, e não simplesmente mandar que ele esteja presente na reunião de jovens e fique quieto no culto. Cala a boca que eu quero prestar atenção no sermão. Se ele não consegue calar a boca, ele tem um problema de conhecimento de Deus. E talvez do seu lado esteja uma pessoa que está indo para o inferno só porque sabe coisas sobre Deus. Isso não deveria nos dar temor, preocupação com quem está do lado? O alerta também vai para aqueles que são a atual geração de filhos.
Então, aqueles que são crianças, adolescentes, jovens, o desafio aqui é que vocês olhem para esse texto com muito temor. Não se contentem apenas em saber aquilo que seus pais sabem sobre Deus, mas se preocupem em se relacionar com esse Deus. O fato dos seus pais serem crentes fiéis não significa nada para o seu relacionamento com Deus. Você precisa amar a Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Caso contrário, a sua postura dentro de pouco tempo será idêntica à dos israelitas. Na primeira oportunidade você vai abandonar o Senhor e correr atrás dos ídolos. Você precisa amar ao Senhor, mesmo quando seus pais não vêm. A primeira lição: só obedece a Deus quem conhece a Deus. Segunda lição: quem não conhece a Deus adora a ídolos. Quem não conhece a Deus adora a ídolos. Esse é o triste resultado de uma geração que não se relaciona com o Senhor, mas apenas sabe coisas sobre o Senhor. Sabe qual é o resultado? Idolatria. E o que é idolatria? Em termos bem simples, idolatria é adorar, cultuar e servir a qualquer coisa, ideia ou pessoa que não seja o próprio Deus. Eu vou repetir: idolatria é adorar, cultuar e servir a qualquer coisa, ideia ou pessoa que não seja o próprio Deus. Em Ezequiel capítulo 14, verso 3, Deus diz que os homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Isso significa que quando o povo de Israel adorava Baal e Astarote, isso era apenas uma representação dos ídolos que eles já haviam levantado dentro de si mesmos. E o que estava dentro do coração desse povo? Mais uma perguntinha para um vestibular gospel. O que estava dentro do coração do povo de Israel quando adorava Baal e Astarote? Quando eles sacrificavam os seus filhos a Baal, querendo chuva para que houvesse colheita na terra, o que eles queriam alcançar? Qual é a resposta? Eles queriam chuva. Eles iam até Baal, eles sacrificavam a Baal, mas não por amor a Baal. Eles queriam que Baal poderia, na cabeça deles, oferecer a eles. Então era por amor a si mesmos. Eles adoravam os próprios desejos. Nós queremos aquilo que queremos e por isso fazemos o que fazemos, e Baal é só o meio. Eles queriam prosperidade, queriam bonança, queriam riquezas, queriam conforto, mesmo ao custo de trair a Deus e ferir os seus entes queridos. Você percebe o que isso significa? Significa que um ídolo, ele não precisa necessariamente ser uma estátua de bronze ou de prata, ou uma representação do Deus da chuva no seu quintal. Um ídolo não precisa necessariamente ser uma estátua que você tem ali no criado mudo da sua casa. Um ídolo simplesmente é algo ao qual nós dedicamos as nossas vidas e as nossas energias para satisfazer algum desejo do nosso coração. A busca pela felicidade pode ser um ídolo. O prazer sexual pode ser um ídolo. O senso de liberdade pode ser um ídolo. O casamento dos sonhos pode ser um ídolo. A gula pode ser um ídolo. A preguiça um ídolo. O conforto próprio. A fuga de conflitos com pessoas. O amor próprio. Tudo aquilo que nós desejamos mais do que Deus se torna um ídolo no nosso coração. E quem não conhece a Deus adora a ídolos. Quem não se relaciona com o Criador
e não o ama acima de todas as coisas, irá se prostrar diante de qualquer desejo do seu coração. João Calvino certa vez disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos, e ele estava certo. Se Deus não for o centro, qualquer ídolo irá ocupar o lugar de Deus no nosso coração. A questão então não é se você adora ou não. Todos somos adoradores. Todos. Mesmo talvez você que seja ateu, mesmo talvez você que não quer saber de igreja, você é um adorador, uma adoradora. Nós somos adoradores por natureza, fomos criados para adorar. A questão é se nós adoramos a Deus ou aos ídolos. Como eu posso então saber a quem eu adoro? Como posso saber se eu conheço a Deus ou não? Como saber se eu sou um idólatra? Olhe para o padrão descrito no verso 12. Olhe de novo o versículo 12, o que ele disse. Aqui nós vemos o padrão de idolatria do povo. O verso 12 diz: abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor. Quais os 3 verbos de ação desse texto? Primeiro verbo: abandonaram ao Senhor. Segundo verbo: seguiram outros deuses. Terceiro verbo: e os adoraram. Abandonar é o mesmo que rejeitar, que virar as costas para algo. É uma espécie de desertar. É não querer mais ouvir sobre algo. Não quero mais saber sobre Deus. Não quero mais saber o que Ele tem a dizer. Eu abandono Deus. Abandono a vontade de Deus. Abandono o saber a vontade de Deus. Segundo verbo: seguir. Denota uma ideia de você ir atrás de algo ou alguém, mas feito isso com muita intensidade. Pense numa pessoa correndo atrás de algo. Pense nas crianças correndo atrás de pipa. Essa é a ideia. Você viu, você corre atrás. Você não olha para frente, não olha se tem carro vindo, você corre. Você não olha se você vai perder a sua família, se você vai perder o seu filho, se você vai perder o seu casamento, se você vai se entrar em um monte de dívida, se você vai cometer adultério. Você quer o seu ídolo e você corre atrás dele, e você não olha para o lado, porque você virou as costas para Deus. E aí nós temos o terceiro verbo: adorar. É você se prostrar e se curvar em reverência a algo ou alguém. Significa dar respeito, honra, reverência, adoração, homenagem a uma divindade. Está muito associado, muito ligado à lealdade ao objeto de adoração. Eu me torno leal ao objeto adorado. Esse é o padrão de todo idólatra. Ele sabe sobre Deus, sabe muita coisa sobre Deus, mas ele prefere virar as costas para o Senhor, ignorando o que o Senhor diz, ignorando quem o Senhor é. Logo então, em segundo lugar, ele irá buscar e correr atrás de algo ou alguém que preencha esse vazio deixado pela ausência de Deus. E em terceiro lugar, ele vai colocar o ídolo nesse vazio. Ele vai criar um altar no seu coração e se prostrar e adorar a esse Deus todos os dias, sendo leal a Ele. Todo dia ele vai fazer um culto a esse Deus. Portas adentro, agora é a hora da minha adoração, satisfação. Na prática, isso é o mesmo que estar dentro de uma igreja, de saber várias coisas sobre Deus, mas no dia a dia cometer todo tipo de pecado, em busca da satisfação de algum desejo do seu coração. Essa é a descrição de um idólatra. Você faz o que faz porque você quer alcançar aquilo que mais deseja no seu coração. Você peca porque não tem o ídolo satisfeito, ou peca para obter o que o ídolo deseja. Um idólatra ignora Deus, abandona Deus,
em busca de outros deuses falsos. Essa é a segunda lição: quem não conhece a Deus adora a ídolos. Eu quero concluir lembrando do ditado que diz no início, que diz que o tempo cura tudo. Ele está errado. A idolatria não é corrigida com o passar do tempo. Se o seu filho não suporta as coisas do Senhor hoje, preste muito bem atenção. E se nada mudar na vida dele, amanhã ele vai ser ainda pior. Se você não ama o Senhor hoje e continuar assim, não fizer nada a respeito, amanhã você estará abraçando aos ídolos do seu próprio coração, que vão tomar o lugar que é de Deus na sua vida. Sabe o que é que faz com que crianças, jovens, adolescentes e até adultos se desviem do caminho da fé e abandonem o estilo de vida fiel dos seus pais e antepassados? Sabe o que é? Segundo o texto que nós lemos, não é o fato dessas crianças, jovens, adolescentes e adultos saberem coisas sobre Deus ou não, mas é a falta de conhecimento do Senhor, falta de relacionamento com o Senhor. Quando essa intimidade não existe, todo ser humano se entrega à idolatria. E não são só os nossos filhos, não, você também. Você também. Mas Deus não está satisfeito com isso. O Deus de nossos pais na fé, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Caleb, de tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus, esse Deus dos nossos pais quer ser o nosso Deus. O mesmo Deus que se relacionou com esses grandes homens e mulheres do passado, e até mesmo talvez com os nossos pais naturais, esse Deus quer se relacionar conosco. É por isso que Ele enviou seu Filho ao mundo, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Jesus disse em João 17,3: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Jesus está dizendo: vida eterna é conhecimento de Deus, é relacionamento com Deus. Os juízes, eles podiam até libertar o povo das mãos dos seus inimigos, mas eles não eram capazes de mudar o coração do povo, de libertar o povo da idolatria que estava dentro do coração dele. Só Jesus é quem pode fazer isso. Em João 8,36, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade da escravidão ao pecado e da prisão que a idolatria nos submete está no Filho de Deus. Porque quando Jesus perdoa os nossos pecados, Ele nos liberta para uma nova vida, para uma vida de conhecimento de Deus, um relacionamento real com o Criador. E aqui está a esperança que eu e você precisamos para amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Aqui está a solução para a nossa idolatria, para a nossa ignorância a respeito de Deus. A solução está no conhecimento de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso eu quero te desafiar a crescer nesse relacionamento, a investir nessa intimidade, a ouvir o que o Senhor tem a dizer, a conversar com Ele em oração, a ter intimidade com a palavra dEle, e você cada vez mais vai se ver livre da idolatria e será cada vez mais forte contra os desejos idólatras no seu coração. Não só faça isso por você, pelo bem da sua própria alma, porque isso também vai te fazer sair dessa estatística daqueles que deixam a Deus, mas faça isso também pelo bem dos teus filhos, porque é fazer isso, é amar ao Senhor de todo o teu coração, que vai te motivar, te ensinar e te dar paciência necessária para investir na vida dos seus filhos, para que eles também conheçam ao Senhor, assim como você conhece. Os seus filhos são a sua missão de vida nessa terra. O seu maior trabalho deveria ser conduzi-los ao conhecimento de Deus. Faça o que for preciso para que isso aconteça. Vamos orar, querido.